Olá, people, tudo bem? Passando aqui para a gente falar hoje sobre Lei Geral de Proteção de Dados, ou simplesmente LGPD. Tudo bem? Calma, não estamos falando sobre LGBT. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem? Já houve inúmeras atrapalhações em relação a isso, mas não. A Lei Geral de Proteção de Dados em nada tem a ver com a sigla LGBT. Tudo bem? Então, a gente vai fazer um panorama geral para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, o que é efetivamente esses dados e qual o objetivo dessa lei. Tudo bem? Então, vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados foi inspirada na GDPR, que é a lei europeia que cuida da proteção dos dados das pessoas. Então, lá em 2016, quando a lei entrou em vigor na Europa, aqui no Brasil também já havia essa discussão. E aí queria entender se realmente tinha necessidade, qual era a necessidade, o objetivo da lei. E enfim, a partir de 2018, essa lei começou a ter validade, ela foi promulgada. Então significa que a lei já estava em vigor. Ocorre que algumas pessoas ainda não levaram em consideração sobre a LGPD por simples motivo. As sanções administrativas ainda não tinham validade, ou seja, elas não poderiam ainda ser aplicadas. Dessa forma, algumas pessoas achou que ia pegar, que não ia pegar e que não era bem assim, enfim, várias especulações. Mas a grande verdade é, a lei está em vigor desde 2018 e as sanções administrativas começam a partir de 1º de agosto de 2021, ou seja, no próximo mês. Então, é por esse motivo que hoje se discute muito, se fala o tempo inteiro e a gente precisa de fato entender. No próprio início, lá no preâmbulo do artigo da lei, no artigo 1º, o legislador já fez questão de ser enfático e objetivo em dizer: a Lei Geral de Proteção de Dados serve para proteger os dados das pessoas. Tudo bem? Mas o que são dados? Quais são esses dados? Os dados simplesmente são dados referente ao titular, que é eu e você. Eu tenho dados que me tornam uma pessoa identificada ou identificável. Sim, é isso que a lei tenta proteger. Esses dados onde as pessoas conseguem ter acesso a você que está aí do outro lado. Seja através de um IP, seja através do endereço, seja através de qualquer forma que consiga te localizar, essa é a forma que a Lei Geral de Proteção de Dados tenta proteger. E por que dessa proteção? A gente já observou que existem inúmeros problemas que já aconteciam, inclusive, antes da lei. Por quê? Porque as pessoas de má fé utilizavam os dados das pessoas para fazer cartão de crédito, utilizavam os dados das pessoas para tomar empréstimo, vários e inúmeros golpes, inclusive o golpe do WhatsApp também, para você roubar os dados das pessoas, pedir dinheiro, enfim. Grandes transtornos já ocorreram justamente pela utilização indevida dos dados. A lei classifica 3 tipos de dados, que é o dado pessoal sensível e o dado anonimizado, tá? É isso mesmo, essa palavra extensa e um pouco complexa. Mas eu vou traduzir tudo aqui para você, tudo bem? O dado anonimizado nada mais é do que uma técnica utilizada pela Lei Geral de Proteção de Dados para que a pessoa não se torne identificada ou identificável. Tudo bem? Então, assim, se você tem os seus dados disponíveis em alguma empresa e você pede a anonimização, nada mais é do que eu não quero ser rastreado, eu não quero ser localizado através desses meus dados. E isso sim pode ser solicitado em qualquer empresa, tudo bem? Não sei se vocês também acompanharam, mas a Drogasil, inclusive, foi penalizada por querer solicitar dados de forma indevida, que foi o caso da biometria. Isso mesmo, o seu dedo é muito importante e as pessoas podem também utilizar isso. Significa que a gente não pode mais dar os dados? É isso mesmo? Não. Pode sim, mas a ideia da lei é sempre proteger. E essa proteção se dá como? Olha, se eu preciso comprar um remédio, a pessoa não precisa saber
ao menos que não seja um pedido delivery, ela não precisa saber do meu endereço. Qual a necessidade dela saber aonde eu moro para me vender um medicamento? Então, várias outras informações sua pessoal pode estar sendo coletada em excesso e sem qualquer necessidade. Tudo bem? Então vamos lá. Além da anonimização, a lei também define como dado pessoal sensível. O que é esse dado pessoal e por que sensível? Veja só, se você é portador de algum problema de saúde muito grave, muito sério, do qual te deixa em situação constrangedora, humilhante, vexatória, enfim, qualquer forma que exponha a sua vida a um risco iminente, a uma situação desagradável, é considerado dado sensível. Como exemplo, uma opinião política, né? Algumas pessoas, para trabalhar em algumas empresas, é solicitado, né, de forma totalmente arbitrária, o partido político. Qual a necessidade que uma empresa precisa saber qual o meu partido político? A fim de quê? É um ato totalmente discriminatório, não há necessidade. Algumas empresas também pedem exame de sangue para saber se o candidato à vaga é portador de alguma doença sexualmente transmissível. Sim, as pessoas ainda discriminam os portadores de HIV. E isso é um outro problema também, que a própria legislação vem para tentar solucionar todos esses entraves na nossa vida. Então, os dados pessoais sensíveis são todos aqueles que te deixam em uma situação de mãos atadas, digamos assim, tá? Eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar com isso, eu vou passar por um constrangimento muito grande. Então, esse é algum dos exemplos de dados sensíveis, tudo bem? Agora vamos falar sobre dado pessoal. O que é dado pessoal? É meu dado. É o dado que identifica onde eu moro, é o dado que identifica a minha foto, é um dado que identifica a minha biometria, é um dado que identifica, e todo esse conjunto vai me deixar uma pessoa identificável. Entendeu que os dados que a lei tenta proteger é um conjunto de ações que chega até você e pode te deixar em situação constrangedora? Outro exemplo clássico que a gente pode citar aqui, seu celular. Isso mesmo, possivelmente você está assistindo esse vídeo através do seu celular. E essa visualização, você acredita que seria muito fácil e muito tranquilo você disponibilizar o seu celular para uma outra pessoa totalmente desbloqueado? Você se sente confortável em realizar esse ato, em desbloquear e mostrar o seu celular para alguém? Algumas vezes não, né? Então, assim, pode ser um aplicativo, pode ser uma mensagem devida, pode ser alguma notificação, enfim, qualquer coisa que te deixe nessa situação constrangedora é a forma que a Lei Geral de Proteção de Dados tenta te proteger. Então, o objetivo dessa lei nada mais é do que proteger os titulares de dados, ou seja, você que está aí do outro lado. Isso mesmo, inclusive você, empresa também que está aí do outro lado. Afinal, os titulares de dados disponibilizam os dados para fazer uma contratação, uma prestação de serviço, um contrato de locação, enfim, seja qual for o ramo da sua atividade, você sempre está manipulando os dados. E essa manipulação é justamente do que a lei chama de tratamento de dados. Mas, Roberto, o que é tratar dados? É justamente isso. São todas e qualquer ação que você tome com o dado do titular. Seja para entrevista, seja para uma compra, seja para uma entrega, seja para um requerimento, enfim. Por isso que todas as empresas precisam estar adequadas à LGPD. Afinal, a disponibilização dos nossos dados está sempre em todos os lugares e a gente não pode deixar que as pessoas de forma ruim acabem tomando isso como uma forma fácil de poder manipular os seus dados. Um outro exemplo também que já aconteceu inúmeras vezes é o do WhatsApp. Quem não sabe que as conversas do WhatsApp muito tempo atrás não eram criptografadas,
Vamos traduzir? Criptografia também é uma técnica da qual você não consegue identificar nem saber de quem é as mensagens. Agora, uma outra dica importante, se você é empresa e você usa o WhatsApp Business, as conversas dela não são criptografadas, tudo bem? Então, é possível ser rastreada, é possível você verificar todo o contexto da conversa e não tem, óbvio, qualquer nenhuma segurança, tá? Então, a LGPD é justamente isso, é uma lei para tentar inibir todas as ações que utilizam ou tenta se utilizar dos seus dados de forma indevida. Ah, mas essa lei é possível ser aplicada no escritório de advocacia? Sim. No RH? Sim. Num consultório médico? Sim. Ah, eu sou autônomo, eu não lido com dado. Como você não lida com dado? Você não faz um contrato com seu cliente de prestação de serviço? Você não precisa dos dados bancários dele para poder fazer pagamento? Enfim, de todas as formas, seja você autônomo ou empresa, você lida diretamente com os dados das pessoas e você precisa implementar a LGPD. E aí vem a grande outra pergunta: como que se implementa a LGPD? É justamente você fechando todas essas portas de acesso, deixando os dados do titular muito mais seguro. Você precisa ter um soft boladão do momento? Não, isso não é necessário. O que a lei e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizador desta lei, vai querer de você é saber quais foram as medidas que você tomou para minimizar qualquer impacto de divulgação dos dados do titular sem a anuência dele. Porque você pode sofrer um ataque hacker e aí você vai me dizer o quê? Não foi culpa minha, mas cadê a sua parte como do outro lado que visou proteger esses dados? Quais foram as medidas e atitudes que vocês tomaram para poder que isso não ocorresse? É isso que precisa ser feito, é essa implantação. É você saber de onde os dados entram, como é que eles entram, como é que eles saem, quanto tempo ele precisa. Isso é algo muito importante. As pessoas antigamente, principalmente na área de RH, utilizavam os dados das pessoas ad eternum. Olha, entreguei aqui meu currículo, fique aqui, e ninguém sabia o que acontecia, como era realizado esse descarte, se realmente era descartado de forma segura, evitando que os dados dessa pessoa que se candidatou na sua empresa tenha ficado ali, né, enfim, totalmente descuidado, né, para a gente não dizer efetivamente o que as pessoas fazem, nada, amassa, joga na lixeira. Aí a pessoa da limpeza ou a pessoa de qualquer outro setor que é responsável por fazer essa coleta abre, tem acesso aos dados e aí pode se morar um grande problema. Então, hoje com a legislação, ela visa justamente isso, entender qual o prazo que você vai ficar e o porquê você vai ficar. Agora te adianto uma coisa, se o titular de dados te disser não quero, não utilize os meus dados, você é obrigado a descartar. Tudo bem? Então, assim, esse é um panorama bem geral para a gente falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, para vocês entenderem a necessidade, o fluxo de como é que acontece esses dados, por onde é que eles entram, por onde eles saem, o que era a implantação, qual o objetivo da lei, e entender que, de fato, a gente precisa cuidar tanto dos nossos dados, sendo titular de dado, quanto empresa do outro lado também precisa proteger os dados daqueles que colaboram e que acreditam em você. Porque se você, principalmente nos dias de hoje, que a gente consegue fazer tudo de forma online, cartão de crédito, abertura de crediário, financiamento, tudo a gente faz de forma online. E principalmente nessa pandemia, a gente utilizou muitos meios eletrônicos para isso. Então eu preciso ter segurança que eu estou disponibilizando os meus dados e que você está cuidando, você está zelando por ele e evitando que eu tenha um problema futuro. Né, de alguém ter pegado os meus dados e ter feito qualquer coisa que eu particularmente não autorizei, não ia autorizar e não queria que ocorresse. Tudo bem? Então é isso. Eu espero que tenha ficado bastante claro, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, manda aqui no direct. Pode perguntar à vontade, que a gente vai tendo esse debate aqui e eu espero que tenha ficado bastante claro para vocês. E qualquer dúvida,
só chegar aqui que a gente resolve. Tudo bem? Um grande abraço a todos vocês, um ótimo dia, tarde ou noite e a gente se vê sempre por aqui.